de levar isto para nossos planejamentos, nossas futuras ações, né? Eu estou olhando aqui no relógio, na verdade são 9h30. Eu fico até meio sem graça, que nós estamos deixando pouco tempo aqui. 10 minutos tem que ser o cafezinho. Mas 10h15, 10h20, né? A gente pode ir. Vamos aí até Atrasou o começo. vamos até que hora nós definimos aqui? São 40 minutos para o Felipe. Tá bom. Pode até ser menos, vamos tentar fazer menos aí. Eu tento legal. Depois ser um pouco tem mais. para saber se tem alguma Certo, claro. Então, nós vamos tentar sintetizar o que nós ouvimos aqui, devolvemos isso para vocês também, né? E ouvimos agora então o Felipe. O Felipe nós já tivemos ele em outros momentos aqui, né? Também, tanto no NETIR, quanto em outras atividades aqui na escola. O Felipe é formado na graduação em São Leopoldo, nos anos idos aí, fez a sua caminhada acadêmica em São Leopoldo com mestrado e doutorado, né? E agora, nesse momento, como ele já colocou, ele está no processo de pós. E uma das áreas, que sabe tu mesmo colocas aí qual é a tua ênfase na tua caminhada acadêmica? Eu estou vinculado a um programa de teologia e desenvolvimento, que se concentra bem mais com questões sociais mesmo, né? Qual é que é o papel da religião, da teologia, relacionado com questões de ordem social, né? Mas se eu posso começar aqui já então. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Já vim aqui algumas vezes antes de ir para a África do Sul, depois passei um tempo fora, voltando agora, né? Uma satisfação reencontrar alguns e algumas de vocês aqui. O desafio então hoje ele é um pouco complicado, de fazer uma leitura de conjuntura, né? Assim, nós sabemos que a coisa não tá muito fácil, né? Mas a gente precisa, como grupo ecumênico, como, né, ativistas ecumênicos ali, né? A gente precisa se dar conta do que é que está acontecendo. Em boa medida, acho que vocês também já estão levantando algumas questões que fazem parte das características dessa nossa vida em sociedade hoje, como é que elas afetam as nossas iniciativas, né? Como que a gente luta contra algumas questões aí, né? Mas a pergunta então que eu quero trazer assim é essa, né? Como é que a gente vive enquanto igreja, né? Ecumênica na sociedade brasileira de hoje, numa perspectiva política, numa perspectiva econômica, numa perspectiva social, né? Eu espero que eu vou chamar a atenção aqui a 7 pontos, porque eu até tenho aqui a apresentação em frente para não me perder em sair falando, porque é tanta coisa a ser dita, a ser analisada, né? Mas eu quero enfatizar ou propor 7 maneiras de nós compreendermos elementos, eu vou dizer assim, elementos da crise que nós estamos vivendo, né? Depois eu quero conversar com vocês, então, ver como grupo ecumênico, como é que a gente se posiciona diante dessa sociedade em que estamos vivendo, né? O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, eu chamo de crise da civilização, né? A humanidade está passando por uma crise. Não se trata apenas de crise da sociedade brasileira, né? Ou aqui em Florianópolis ou em Santa Catarina. A humanidade está passando por uma crise que afeta a constituição dos nossos valores, né? Isso acaba perpassando no modo como nós cuidamos do nosso planeta, no modo como nós cuidamos da vida de modo geral e o modo como nós nos tratamos mutuamente, né? Então é uma crise que afeta o nosso relacionamento uns com os outros, umas com as outras, e uma crise que afeta o nosso relacionamento enquanto humanidade com o mundo, com o ambiente, né, em que nós vivemos.
E essa crise, alguns autores hoje têm chamado até de um momento apocalíptico, né? E eu retomo aqui a fala do Günther, né? De dizer, quando é que Jesus volta, né? Será que estamos preparados? E alguns autores têm debatido justamente sobre essa crise apocalíptica. Um deles é o Zizek, que é o que eu trabalho um pouco mais, outro é o George Agamben, né? E sem deixar de mencionar o nosso Leonardo Boff, né, que há muito tempo já tem falado sobre uma crise da humanidade, né, uma crise que tem devastadores efeitos ecológicos e sociais. Então é importante que se diga que essa crise é a crise do capitalismo. O capitalismo afeta as diversas dimensões da nossa vida. E eu quero pontuar aqui algumas dessas questões, mas partindo desse princípio, a crise da humanidade, ela é a crise do capitalismo. O segundo ponto, então, é mais dentro da crise de valores, uma crise de valores que está evidentemente relacionada às lógicas que essa sociedade capitalista cria, né? A lógica do consumismo, a lógica do lucro sobre todos os outros valores, né? Como que isso tudo nos afeta, né? Não se trata apenas no capitalismo dos bens de consumo ou dos serviços que a gente compra, né? Mas todas as questões da vida são perpassadas pela lógica do custo-benefício, né? Nossas relações, por exemplo, o modo como nos relacionamos com o meio ambiente, como eu havia mencionado, que é destrutiva, que é descartável, tudo está sujeito a esse nosso ímpeto, esse nosso desejo de consumo, né, mediado sempre por uma lógica da lucratividade, ou seja, eu tenho sempre que ganhar, né, ganhar mais do que gasto. Até mesmo a fé, a religião, ela está posta sob esse olhar, essa lógica da lucratividade, né? Alguns teóricos, uns teólogos também, né, têm falado sobre o capitalismo que se torna religião. Walter Benjamin fala isso, filósofo, né? Franz Hincklemaer e o Jung Mossung também chamam atenção a esse fato. Nós passamos a um modelo de sociedade onde nós temos as diversas religiões, religiosidades, né? Mas a religião que nos unifica é a religião do capitalismo, né? Infelizmente, né? Não que evidentemente o discurso religioso não tenha condições de sobrepujar essa lógica, mas a lógica que se impõe na sociedade contemporânea dessa religiosidade que, né, cria esse Deus do mercado, que é inquestionável, né? Nós sempre demandados de fazer sacrifícios, né? Sempre a gente escuta de novo que a gente precisa fazer sacrifício. Então a linguagem religiosa ela está sendo posta para o capitalismo enquanto uma nova religião. Então é uma crise dos nossos valores. Os valores que nós tentamos oferecer, eles estão sendo sobrepujados por uma lógica mais orgânica com o resto da nossa vida, mais, vamos dizer assim, metaestrutural, né? Uma estrutura que vem de cima e que nos forma enquanto indivíduos também. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é que essa crise civilizacional, essa crise de valores, de condutas, ela acaba tendo efeitos sociais devastadores, né? Somos, no Brasil, um país extremamente desigual, um dos países mais desiguais do mundo, né? E os níveis de desigualdade continuam crescendo. Há um progressivo aumento de concentração de renda, né? Ao invés da gente construir mais justiça, a gente está construindo mais concentração de renda e mais injustiça, né?
Muitos de vocês devem saber, né, sobre esse estudo recente dessa organização internacional Oxfam sobre desigualdade, que identificou internacionalmente, mas também teve uma pesquisa específica para o Brasil, que 6 famílias no Brasil, esse é um número que está circulando por aí, né? 6 famílias no Brasil possuem mais do que 100 milhões de pessoas. 6 famílias possuem mais do que 50% da população brasileira, né? Nós acabamos de presenciar e viver essa agonia de observar aquele prédio desabando em São Paulo, né? Que acabou afetando inclusive uma igreja luterana centenária, né? Uma destruição do patrimônio cultural assim inestimável, né? Mas acaba acontecendo que centenas de famílias não têm onde morar e passam por um duplo processo de sofrimento. Primeiro perderam entes queridos, perderam amigos e depois perderam o abrigo, perderam o lugar onde moravam. Então um país tão rico, tão grande como o Brasil, observa de braços cruzados essa imoralidade que é a existência de mais de 6 milhões de famílias sem um lugar para morar. Pobreza abjeta, desigualdade são sintomas de um mal profundo no caráter da sociedade contemporânea, dessa sociedade em crise. Então nós nos desumanizamos a tal ponto que perdemos a capacidade da empatia com essas pessoas que sofrem e acabamos por culpabilizar as vítimas pelo seu próprio sofrimento. Então a gente vê o pessoal fazendo um discurso, quem manda também vai de prédio, né? Mas também, né, devem ter posto fogo só para fazer. Então, algo que devia ser razão de mobilização para a união das pessoas em torno do sofrimento acaba se colocando dentro dessa nossa dinâmica de divisão, de partidarização, né? E aí a gente vê a falta de empatia que temos, o discurso do ódio, intolerância, que está presente nas nossas famílias, que está presente nas nossas comunidades, que está presente nas nossas igrejas, né? Que atravessa a nossa sociedade. Um quarto ponto que eu quero ressaltar é que a desigualdade, essa desigualdade social e econômica brasileira, ela não afeta todo mundo de maneira homogênea. Ela afeta também desigualmente, ou seja, não são todas as pessoas que sofrem da mesma maneira, né? Algumas pessoas sofrem mais e de forma mais aguda do que outras. Essas injustiças nós precisamos mencionar, para a gente não achar que a crise, que o sofrimento ele é igual para todo mundo. Não, no Brasil, numa sociedade desigual como a brasileira, o sofrimento também é distribuído de maneira desigual, né? Quem sofre no Brasil geralmente é negro, é mulher, é homossexual, é jovem, é aposentado, é idoso, é pessoa com deficiência, né? Sem aprofundar demais em análise de números, de violência e de exclusão, não precisamos ser muito estudiosos para saber da profunda exclusão social de negras e negros no Brasil. O assassinato programático da juventude negra nas periferias, e aqui eu trago só um dado que recebi essa semana nas notícias. Eu não vejo televisão, então eu vou atrás das notícias, né, pela internet. E saiu um resultado de uma pesquisa na Folha de São Paulo essa semana sobre o assassinato de jovens negros pela polícia, né, com dados e com um foco concentrado em São Paulo. Mas eu fiquei espantado em ver que 67% das pessoas assassinadas pela polícia são negros, né? Enquanto que no nível de homicídios geral no São Paulo, esses números são de São Paulo, mas imagino que sejam bem representativos do Brasil, né?
enquanto que em termos gerais 46% da população dos homicídios é de pessoas negras, quando se trata de violência policial são 76%. Então a polícia, ela mata com critério racial muito mais sério do que a média dos assassinatos no Brasil. E outro dado é que 16% das pessoas assassinadas pela polícia são jovens, enquanto que a média de jovens assassinados, ou homicídios de jovens, por ano é 6%. Então, 16%. Então, há um programa de extermínio de jovens e negros no Brasil, né? E infelizmente acontece pela mão da polícia, pelo Estado brasileiro, vamos colocar assim, né? Então trata-se de um racismo estrutural que é fruto de uma sociedade que nunca promoveu efetivo rompimento com lógicas escravocratas, né? Além das pessoas negras, as mulheres também são vítimas na sociedade desigual e injusta, tanto do ponto de vista do acesso a oportunidades, quanto da valorização diminuída do seu trabalho. As mulheres, e aqui também a gente podia trazer muito dado de pesquisa de IBGE que trata, né, mas não se trata muito aqui de apresentar resultados de pesquisa, mas é nítido e notório, né, de que no Brasil as mulheres recebem menos do que os homens para exercer as mesmas funções, né? Tem menos acesso a posições de decisão, de espaços de poder, né? E tem uma precarização das condições de trabalho. Mulheres também sofrem violência no Brasil. Aliás, o Brasil é o 7º país com o maior número de assassinatos de mulheres no mundo por violência doméstica, né? Chamado feminicídio. Na esteira da violência contra a mulher, né, que é uma violência recorrente, parte da mentalidade machista brasileira, nós também devemos incluir a violência e intolerância contra pessoas LGBTs, né, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e transexuais. A violência crua, o assassinato fortuito, o escárnio das pessoas pela sua orientação sexual é uma desumanidade que algumas pessoas tentam justificar com argumentos religiosos, né? E muito desse discurso se alimenta também nas nossas comunidades, quando absolutizamos o modo de viver em família como um modo patriarcal e heteronormativo, ou seja, quando impomos uma única maneira de compreender como é que se pode viver o amor, como se pode viver em família, né? Não se trata de modo algum de desprezar esse modo de viver em família, que é um modo, vamos dizer aí, um modo tradicional, da família tradicional. Não se trata disso, mas se trata de agir com violência, né, com exclusão, com aquelas pessoas que querem viver o amor de uma maneira diferente. Um quinto ponto que eu quero mencionar além das violências estruturais da sociedade racista, da sociedade patriarcal, estamos passando, como todo mundo sabe, por uma crise política sem precedentes, né? E essa crise, eu quero apontar que ela tem dois aspectos. Inicialmente, ela se manifesta como uma crise moral e de valores da política, né? Isso aí é uma coisa bem acessível para todo mundo, né? O discurso moralizante que se tem sobre a política, e certamente com muita razão. A gente não consegue mais enxergar a classe política como representante dos interesses das pessoas. Há uma séria crise de representação que enfraqueceu a nossa democracia, né? Criou um abismo entre a população
e aquelas pessoas que fazem política, ou seja, as pessoas responsáveis por resolver os problemas da sociedade, estão desconectadas do restante da população, estão vivendo numa ilha, né? Uma decorrência dessa ilha, desse isolamento, é o escândalo da corrupção que não cessa de se reproduzir, né? Importante, no entanto, é reconhecermos que a crise moral é parte da crise da nossa civilização, como um todo. Toda a sociedade vive níveis diferenciados de corrupção em vários aspectos, e isso se dá porque vivemos em uma crise de valores, como mencionei no primeiro aspecto, no primeiro ponto, né? Se tudo é possível de consumir e tudo deve estar a serviço dessa lógica do meu custo-benefício, né? Então não há problemas em permitir que meus interesses privados falem mais alto do que o interesse público. Então isso vai acontecer em diversos lugares, em diversos espaços onde nós, né, que estamos formados por valores fundamentais da sociedade capitalista, nós vamos acabar reproduzindo esse tipo de comportamento nas diversas dimensões em que atuamos, né? E a política representativa dentro da democracia brasileira é só uma delas, né? Um desses lugares onde nós agimos de acordo com esses valores. Então nós não vamos resolver o problema da corrupção mudando a sigla de partido, vamos tirar esse partido, vamos acabar com esse partido, vamos criar um outro, vamos agora botar um outro partido lá, quem sabe o outro partido resolve, né? Mas escancarando, né, ou encarando seriamente os dilemas desse modo de vida que nós levamos, de acordo com essa lógica da sociedade capitalista em crise. Um segundo aspecto da crise política é que ela está promovendo uma verdadeira destruição dos direitos conquistados pela população brasileira em anos e anos de luta, árdua luta. Tanto a reforma trabalhista, só para mencionar aqui um caso, né, que retrocede nos direitos mais fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras, quanto o corte com gasto com saúde, congelamento com investimento em saúde e educação, por exemplo, né? Como indo a esse programa de privatizações que está acontecendo no Brasil, entregando de mão beijada as nossas riquezas, que a gente sabe que não serve aos interesses difusos da população, não serve ao interesse de todo mundo, mas ao interesse de uma pequena parcela que não depende do Estado, como a maioria das pessoas no Brasil, mas que acaba se beneficiando dessa crise política. Chegamos a patamares de desemprego assustadores, são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, a qualidade do emprego decai, a remuneração, né, e a segurança do trabalho estão diminuindo. E aí a gente escuta essas explicações estapafúrdias, né, que na verdade não aumentou o desemprego, mas aumentou a quantidade de pessoas que estão procurando emprego, né? A gente ainda tem que ouvir esse tipo de desrespeito, né, com a população brasileira. Enquanto isso, as instituições financeiras, os bancos, quem vive da especulação financeira, do capital, prospera como nunca aconteceu antes na história do Brasil, né? Concentrando mais renda e promovendo o maior empobrecimento da população brasileira de modo geral. Então, o sexto ponto, né, ao lado desse preocupante cenário, nós observamos mais no nível local das nossas relações a corrosão das relações sociais no Brasil, o discurso de ódio e intolerância que atinge níveis alarmantes, né? Há uma polarização, uma divisão social que quase impossibilitam o diálogo entre as pessoas que pensam diferente. Então essa intolerância chega a níveis de violência que constatamos com normalidade todos os dias. Desde a intolerância religiosa até os ataques a religiões de matriz africana, e a gente
tem o exemplo da pastora Luz Marina, no Rio de Janeiro, que arrecadou recursos para reconstruir um terreiro de Umbanda, né, de matriz, a religiosidade de matriz africana, no Rio de Janeiro, que tinha sido destruída por evangélicos, né? Então, aí a gente vê o tipo de responsabilidade que a nosso envolvimento enquanto grupo ecumênico demanda, né? O Brasil, aumentando o índice de assassinato de indígenas, né, de ativistas políticos, de ativistas por direitos humanos, né, morreu uma vereadora ativista, né, executada, ativista dos direitos humanos, tem tantas outras pessoas que podemos mencionar aqui, né. Essa polarização e intolerância se reproduz em diferentes graus também aqui nos nossos universos de relações, né, nas nossas comunidades, nas igrejas e nas famílias. E um último ponto que eu quero mencionar aqui para fechar essa nossa conversa, né, essa tentativa de descrever um pouco dos desafios conjunturais da realidade brasileira, né, uma última preocupação que não é menos importante, né, por estar por último, né, mas é o cuidado com a vida e com o meio ambiente. Observamos a impunidade em relação aos desastres ambientais, como o caso de Mariana, que é o maior desastre ambiental da história do Brasil, e ainda não teve nenhum tipo de ressarcimento, né? Não conseguimos ainda nem avaliar o impacto desse desastre ambiental para os ecossistemas, né, para a vida social das pessoas que necessitam, né, do ambiente, do meio ambiente para seu sustento, né. O que nós vemos, por outro lado, é que essas leis de manejo, de proteção, são cada vez mais fragilizadas, aumentando o ritmo destrutivo do agronegócio, né, a expansão das fronteiras agrícolas no Brasil, a destruição do solo, das florestas, né, a poluição de nascentes de rios, atropelando comunidades tradicionais, sem a presença do Estado. Mortes de indígenas, de ribeirinhos, de quilombolas e outros povos tradicionais não são sequer mais mencionadas em noticiário, né? Uma vez que esses modos de vida, eles acabam se interpondo diante do interesse do lucro e da atividade econômica privada de pessoas muito poderosas. Então não há razão dentro dessa lógica capitalista que leve à defesa da demanda desses estilos tradicionais de vida, né? São atrasos ao desenvolvimento, né? Dentro dessa perspectiva do desenvolvimento, com um trator que vai passando por cima, né, desses esses modos de vida tradicionais. Então as lógicas estão invertidas na composição dos nossos valores e em relação ao cuidado com a vida em suas diferentes manifestações. Eu recordo aqui, para já encaminhar a finalização, um pequeno conto do Eduardo Galeano, seu livro Espelhos, em que diz, e aqui eu cito: um velho provérbio diz que ensinar a pescar é melhor que dar o peixe. O bispo Pedro Casaldáliga, que vive na região amazônica, diz que sim, que isso está muito certo e que a ideia é muito boa. Mas o que acontece se alguém compra o rio, que era de todos, e nos proíbe de pescar? Ou se o rio se envenena seus peixes pelos desperdícios de tóxicos que jogam nele? Ou seja, o que acontecerá se acontece o que está acontecendo? Então esse quadro aparentemente bastante pessimista, né, que narra alguns dos desafios que se apresentam a nós enquanto igreja, enquanto comunidades ecumênicas de Jesus, né,
nos traz essa pergunta, né? Como vamos viver enquanto comunidades nesse Brasil, nesse mundo em crise, né? Como ser comunidade fiel no mundo afetado pela crise de valores, pela crise da civilização, a crise humana, do capitalismo, que compra e lucra sobre tudo, até sobre as nossas esperanças. Fica o desafio para a gente conversar um pouco agora. Muito obrigado.